Olá, olá a todos, boa noite. Tô completamente maluco. Boa tarde para todos vocês. Agora é 1h30 da tarde, eu estou falando boa noite, assim é que está a minha vida. Boa tarde a todos vocês, estamos começando mais um Terebi, certo? Eu já estou vendo os comentários aqui, tem as pessoas que estão chegando, o Lucas, o Robotnik, o Son of Wedge, e... Eu já vou começar, eu preciso fazer anúncios, obviamente, antes da gente começar, depois eu volto pra isso também. Eu preciso, antes de mais nada, lembrá-los que hoje, mais cedo, saiu o Kitsune da semana desta semana, que é sobre o melhor filme do ano, que é RRR. Se vocês não assistiram RRR, vocês estão perdendo. É um filme indiano que é melhor do que qualquer coisa que a Marvel fez em 15 anos, certo? É simplesmente maravilhoso. Assistam e aí ouçam o podcast, por favor. Esse é um podcast que eu preciso do apoio de vocês, porque ninguém vai ouvir. Porque é de um tema que ninguém pediu, absolutamente ninguém pediu. Teve algumas poucas pessoas que pediram. E, o Leonardo R falando, alguém me empresta a Netflix pra ver. Inclusive, sobre emprestar Netflix, vocês verem ali na barra lateral, ó, podcast da semana tem a Guerra dos Streamings, onde eu falo do meu uso de Netflix e de outros streamings, que é tudo emprestado também. Eu preciso que eles não acabem com esse esquema, porque eu tenho muitas senhas de streaming por aí que eu ainda gostaria de continuar usando. Mas esse filme é um filme indiano, certo? Sobre o que ele é? Ele é sobre esses dois caras, eles são duas pessoas reais da história da Índia, que eles tiveram papéis muito importantes na independência da Índia. O filme se passa em 1920, quando a Índia ainda era dominada pelo Reino Unido. Esses caras provavelmente não se encontraram na vida real, mas no filme eles se encontram, eles são basicamente super-heróis. E é fantástico. É fantástico. Então assistam, certo? E por falar em Kitsune da semana, eu preciso mostrar um bagulho pra vocês, que é isto aqui. Peraí. Que é isto aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo pra vocês? Aqui, ó. Vocês vão ver aqui do lado, ó, Saitama Jack, certo? O Saitama Jack tá fazendo vários vídeos do Seu Madruga. Ele pegou as vozes, ele sintetizou as vozes do Seu Madruga, do Kiko e do Chaves pra falar de anime, de coisa de incel. E é da onde veio a piada da mitada do Fujimas, né? Ele que inventou a piada da mitada do Fujimas, que eu coloquei no título do meu podcast sobre Fire Punch. Agora o podcast do Fire Punch está aparecendo no vídeo. E o Chaves, isso aqui tem que ser minha capa do Twitter. Daqui a pouco eu vou tirar um print, vou pedir pro cara. O Chaves ouvindo o meu podcast do Fire Punch. É simplesmente sensacional. Então sigam o Saitama Jack. Eu sigo o Saitama Jack, deixa eu seguir, porque talvez eu não siga. Porque é simplesmente maravilhoso. Eu recomendei, pelo menos, né? Eu não tava seguindo, tô seguindo agora. O vídeo é maravilhoso, eu acho que tá sem áudio aqui, eu não vou colocar coisas com áudio, não, mas é foda demais. Estou ouvindo o podcast do Kitsune sobre Fire Push. Enfim, isso fez o meu dia, isso é muito engraçado e é isso aí. Deixa eu colocar, o vídeo é legendado, mas o legal é com as vozes, né, gente? Vou colocar aqui o link do Twitch e o próprio Mobile, que estranho. O próprio @Saitama Jack colocou embaixo o link das primeiras duas partes. É uma história, é um arco de personagem, meus amigos. Então tem as duas primeiras partes nos links abaixo. Kitsune, faço RI? Relações Internacionais? Deve ser, né? E hoje esse filme foi meio comentado na aula de extrema direita. O moleque que já viu diz que vários heróis nacionais citados no filme são figuras referenciadas pelo RSS, o grupo paramilitar do Modi. E que talvez o filme tenha sido financiado em algum nível pelo atual governo de lá, porque eles estão investindo pesado em produções culturais que exaltem o espírito indiano. Eu comento um pouco sobre isso
no podcast. Eu comento principalmente a questão de a gente tá com distância, né? A gente tem uma distância da história e que tem a possibilidade de, ou esse negócio tá... Eu não comentei, eu não sabia da possibilidade de ele ter sido um investimento da extrema-direita indiana, mas o Sr. Gugu é sempre a 1h30, hein? Sempre a 1h30. Eu não sabia que tinha a possibilidade de ser... Se vocês não sabem o que eu tô falando disso aqui, ó. Do tema do meu Kitsune dessa semana, que é este filme indiano chamado RRR. Eu não sabia que existia a possibilidade de esse filme estar sendo financiado pelos caras. Mas eu sabia da possibilidade de esse filme estar sendo usado pela extrema-direita indiana como um símbolo. E que é legal a gente ver o filme e fica melhor até porque a gente tá vendo a distância. Porque é muito estranho quando você pega, tipo, pessoas reais da política e transforma ela em super-heróis. A gente ia achar muito estranho que acontecesse um filme de um grande herói épico de capa e espada do Pedro II. Sabe? Ou do Dom Pedro I, né? No caso, que foi da independência. Da nossa independência. Mas, enfim, eu comentei um pouco sobre isso, sim. Mas muito brevemente, né? Falando em Fujimoto, o Manga Plus vai lançar Chainsaw Man 2 em português, acabando a farra dos incels BR, o que é muito bom. É muito divertido, muito bacana. Senhores, agora que já temos 52 pessoas, voltando aqui, saiu hoje mais cedo este podcast da semana, o Kitsune da semana, sobre esse filme indiano chamado RRR, ok? O filme é sensacional, é o melhor filme do ano, é incrível, é maravilhoso, ok? É simplesmente lindo e vocês têm que ver. Você tem que ver o filme e tem que ouvir meu podcast, porque como filme é muito da hora, ok? Bom, vou ver se arranjo 3 horas pra assistir o filme nesse fim de semana e depois escuto o podcast. Então, porque é um filme de 3 horas, tem essa questão. Eu também vou dizer pra vocês que é um filme de 3 horas que passa voando, viu? Não é um filme de 3 horas chato. Passa voando esse filme. Falando em Fujimas, o que acha de um Kitsune da semana sobre os últimos one-shots dele? Pensei sobre isso, mas preciso refletir. O Chainsaw Man vai ter alguma hora, né? Eu acho que eu vou fazer o Chainsaw Man quando tiver pra sair o anime. Que aí a gente aproveita uma coisa com a outra e tal. Hype do momento. Chainsaw Man e tal. Aí eu falo dele na hora. O Snyder Justice bom. É, tipo isso. Senhores, vamos lá. Já que estamos com todas as pessoas que normalmente assistem aqui nossa live. Boa tarde a todos vocês. Este é o Kitsune. Este não é o Kitsune da semana. Este é o Terebi. O Terebi a gente comenta os animes desta semana. E esta semana teve 2 finais. Yay! Animes de uma temporada só. Animes de um core só, certo? Não está no título, como eu sempre falo pra vocês. Eu não coloco no título tudo que vai ser comentado, porque senão o título fica gigante, certo? Então, a gente vai comentar sim. Eu pensei que essa semana não ia ter. Essa semana teve Shikimori. Então a gente vai comentar antes o Love After War Domination. Deixa eu deixar preparado aqui, engatilhado o bagulho. O Love After War Domination e o Shikimori-san. Ok? Estou com depressão pós-término de Dance Dance Dancer. Ó, o título é algo como Por favor, me escute. Também sou os podcasts do mês que vem, porque é feito em colaboração por um dos poucos mangakas abertamente trans, o Ototoda. Bem ansioso pro podcast do mês que... Podcast do mês que vem? Que é feito em colaboração? O filme? O anime? O mangá? One shot! Ok. Ok. Eu tô muito confuso. Eu vou... Seria legal, mas eu não conheço a pessoa. Eu não conheço o Totoda pra fazer um podcast com a pessoa. Mas está convidado. Ou convidada, ou convidade, eu não sei qual é o pronome. Muito bem, vamos lá. Kitsune da semana sobre RRR está no ar. Este é o Terebi. Eu vou começar falando, como sempre, do meu primeiro assunto da live, que eu acho que vai ser breve, que é o Love After World Domination da semana, o penúltimo episódio de World After World, Love After World Domination, Koi wa Sekai Seifuku no Ato de.
Koi wa sekai seifuku no ato de. A essa altura eu já não sei mais. Teve Shikimori? Teve. Muito bem. Love After War Domination. Vou sair e volto no DDD. Fique de olho, hein? Fique de olho. Deixa aí aberto. Enfim. Love After War Domination vai ser curto essa semana, porque... Teve uma semana aí, retrasada talvez, que eu acho que eu tinha, não sei se foi passada ou retrasada, que eu tinha falado sobre como aquele episódio tinha me deixado muito feliz, porque era tipo o episódio ideal de Love After War Domination. Ele foi absurdo nas piadas dele, foi engraçado, né? Ele conseguiu ser engraçado, foi o timing da coisa toda foi interessante, e aí ele teve os momentos fofinhos, bonitinhos e tudo mais, certo? É um anime que eu gosto. Olá, Ales 012. É um anime que eu gosto, eu estou interessado nesse negócio. O próximo episódio é o último. Seja lá como for o último episódio, eu gostei do anime, mas esse foi um episódio que eu fiquei indiferente. Eu acho que essa é a melhor palavra possível. Eu fiquei indiferente. Porque ele teve 2 partes. E eu acho que esse é um episódio que deveria estar no meio do negócio. No meio do anime. Episódio 7, um negócio assim. Porque, como sendo o penúltimo episódio, o penúltimo episódio, já foi clipado. Em sendo o penúltimo episódio, nenhuma das 2 metades desse episódio colabora muito com as coisas que a gente estava acompanhando, né? As coisas com a evolução das paradas, sabe? Teve uma certa evolução em Love After War Domination, sabe? A relação deles teve uma certa evolução, a relação da menina, da Desumi, com a família teve uma certa evolução. Então teve evolução das coisas. E esse episódio, ele meio que usou cada uma das metades pra preparar personagens que nunca foram interessantes, ou nunca tiveram no centro, ou, se a minha memória não estiver me traindo, nunca tinham sido apresentados até agora. Porque este episódio foi sobre a Desumi, o mouse tá aparecendo aí? Foi sobre a Desumi tentando chamar essa menina que tem um nome e eu esqueci, pra ser amiguinha delas. Ela chama essa moça que teve vários episódios de destaque, essa moça que teve vários episódios de destaque, essa moça que é aquela menina que gosta dela e que não quer mostrar o rosto, que aí teve alguns momentos de destaque. Eu acho que essa menina, se apareceu em algum momento, foi tipo, quando eu tava apresentando todo mundo e apareceu um letreiro com o nome dela. E foi isso, não foi? Ô, tô maluco. Teve mais do que isso, né? Então, ainda tô tentando entender aquela menina com capacete ali. Então, essa mina, como eu falei, teve um episódio que teve uma mina que era apaixonada pela Desumi. Ela tentou estragar o namoro com o Fudô e tudo mais. E eu não tinha visto no pós-créditos desse episódio. Você deve lembrar, senhor Biel. Você deve lembrar do episódio que tem a mina de cabelo vermelho que gosta de Desumi, que tem uma conversa com o Fudô de noite numa praça. No pós-créditos disso, que eu não tinha visto, depois me alertaram no chat, mostra que essa menina de cabelo vermelho é uma das princesas. E era julgamento? A julgamento é essa de cabelo verde, né? Não é isso? Enfim. Essa menina de cabelo vermelho é uma das princesas. Ela gosta da Desumi, ela passou o tempo todo agarrada na Desumi porque ela é apaixonada pela Desumi, mas ela não pode mostrar o rosto porque ela não pode deixar que a Desumi descubra que ela está na escola e que ela gosta da Desumi. É isso que ela está fazendo. Certo? Tem mensapo. O que é mensapo? Não faço. Estou confuso. Vocês me deixam muito confuso nesse chat. É isso. Acho que essa de cabelo verde nunca tinha aparecido, não. Então, ó,
Eu também acho que essa menina não tinha aparecido. Então você tem metade do penúltimo episódio com a Desumi tentando fazer essa menina ser amiga dela e das outras meninas, que é estranho do ponto de vista da evolução da história. É estranho você ver, tipo, a Desumi e essas duas estão sempre conversando. Essa nunca está no grupo. Por que ela está aí? Pra começo de conversa. E aí tem essa mina que tá aí porque ela foi convidada especificamente pra isso. Tudo bem, mas quem é ela? Por que isso me importa? Por que eu passei esse tempo todo longe dos personagens que importam nessa história? Então esse é o meu problema com essa primeira metade. A segunda metade do episódio tem... A menina apareceu agora e já tá todo mundo querendo ser amigo. É, exatamente. A segunda metade tem uma piada que é simplesmente maravilhosa, que foi preparada há muito tempo. Quando os caras estão no começo do namoro, o Fudô e a Desumi, e eles estão... o Fudô não sabe exatamente do que conversar pra um namoro, e aí ele começa a conversar das coisas que ele gosta, e o que ele gosta é de pensar em quais insetos seriam os mais fortes se eles fossem gigantes. O que é maravilhoso. Deixa eu falar pra vocês. É maravilhoso. E aí ele publicou o livro! Quais insetos seriam os mais fortes se eles fossem gigantes? Um tratado! Um tratado! Por Fudô, não sei o que eu esqueci o nome dele. O Robotnik falando que é o louva-a-Deus. Você tem que lembrar que tem que ter a questão de proporção. A formiga... Ó, tá falando que o Bach já deu essa resposta? Não sei. Não conheço. A formiga tem a questão de ela levantar um peso muito maior do que o do dela própria. Só que isso é uma questão de proporção, né? Tipo, ela é muito pequena e aí ela levanta um negócio que também é muito pequeno, só que é 10 vezes o peso dela. Então, nessa proporção é uma coisa. Eu não sei... porque tem... Ó, vamos lá. Agora eu vou fazer o meu tratado. Vou fazer um grande parêntese aqui. Eu falei que esse anime ia ser curto, mas não vai ser por causa disso. Tem um livro... A formiga levanta 50 vezes o próprio peso. Vamos lá. Tem um livro que eu li há muito tempo. Quando eu li esse livro? 2008? Um negócio assim. Que é tipo A Ciência dos Super-Heróis. Eu gosto muito desse livro porque ele passa por cima de algumas coisas pra tentar imaginar outras. Tipo... porque vamos esquecer que alienígenas talvez não existam, e se existirem eles não vão estar numa distância de mandar uma pessoa pra Terra, e que mesmo que mande uma pessoa pra Terra vai ser de uma outra raça e não vai ser um humanoide branco caucasiano com cara de americano. Vamos esquecer essas coisas. Vamos pensar na física do Superman. Eu gosto desse livro é muito legal. E aí, coisas que eu aprendi com esse livro e nunca mais esqueci, é que ele tava pensando nesses personagens que ficam gigantes, tipo o próprio gigante, o Homem-Formiga que vira o gigante e tudo mais. E que tem uma relação de proporção e de capacidade dos nossos membros de sustentar peso, e que não é 1 para 1, né? Quanto maior você vai ficando, mais densos e resistentes precisam ficar os seus membros. Tanto é que se você vê um elefante, por exemplo, ele é muito pesado e muito amplo e muito largo e muito grande, as pernas dele precisam ser grossonas, né? Muito maior do que isso, provavelmente. Então não dá pra você simplesmente aumentar um ser humano, vai acabar essa live daqui a pouco. Todo mundo vai embora com esse papo aqui. Não dá pra você aumentar um ser humano e manter as mesmas proporções da espessura da perna, por exemplo, porque ele não vai sustentar o peso, porque o peso vai aumentando em proporção geométrica, um negócio assim. Não é exatamente, você vai fazendo a soma, ele vai aumentando muito. Então a perna precisa, os ossos, a espessura, a carne, a densidade da carne precisam ser muito maiores. Então você realmente precisaria, e isso é uma coisa que vocês deveriam saber de onde? De Attack on Titan. Que é uma coisa correta. A primeira coisa que eu vi no mangá foi, nossa, o cara pensou nisso. O Titã Colossal tem uma pernona que parece uma perna de paquiderme. Ele não tem um pé certinho e tudo mais. Ele tem um bagulho que é tipo uma torre. Já repararam isso? A perna dele é tipo a perna do Mega Man.
Por quê? Porque nessa proporção de 50 metros de altura, ele precisa, apesar de os titãs serem mais leves, né? Ele precisa de mais massa. Só que aí você tem o problema de massa demais. Talvez o peso acabe colapsando os ossos dentro da carne porque é peso demais. Aí o cara tava falando de inseto, porque essas perninhas finas de inseto funcionam por causa desse peso dele. Se você pegar uma formiga e deixar ela do tamanho de um carro, ele precisa de pernas muito mais grossas. Ele não vai sustentar o peso do centro do corpo dele com pernas proporcionalmente tão finas quanto seriam se ele estivesse daquele tamanho. Entendeu? Com isso eu fico pensando que não. Uma formiga do tamanho de um carro provavelmente não conseguiria levantar 50 vezes o peso de um carro. Porque as proporções não são as mesmas. Essas coisas iam mudar um pouco. Ela poderia, talvez, ela teria que ter uma perna completamente diferente. Uma cabeça, um pescoço e o cacete completamente diferentes pra, primeiro, sustentar o próprio corpo e, segundo, levantar um peso proporcional ao que ele levanta quando ele é do tamanho de um inseto. Então tem isso. Você teria que fazer todo um resto... Kitsune National Geographic. Você teria que fazer todo um resto de coisas para os insetos ficarem tão fortes quanto eles são pequenininhos, né? E nisso você tem que pensar que tem outros insetos que são muito fortes. Tipo, besouro Hércules e tudo mais, eles são muito fortes. E eles são tipo tanques, né? Se você pegar eles, a proporção deles, eles teriam que ter pernas muito mais fortes também, mas eles são muito mais parrudos. Então eu acho que um besouro venceria, por exemplo, um besouro gigante venceria um louva-a-Deus gigante, sim. Porque o louva-a-Deus não conseguiria passar pela carapaça de queratina, será que é queratina? Da couraça de besouros no geral, inclusive. Então, cara, esse livro que ele publicou, eu falei, pô, eu preciso desse livro, cara, deve ser muito da hora. E eu dei muita risada com essa imagem específica. Esse momento do episódio me deixou muito feliz. A queratina sim, mas a mordida de uma formiga saúva pode passar. Tá aí um bagulho. Não sabia disso aí. Que tem umas... E tem alguns outros animais, tipo... Apesar que é diferente de força... Porque tem umas vespas que tem a picada mais dolorosa do mundo. É a coisa que mais dói no mundo, um negócio assim. Mas é diferente, né? Não é força, é só é veneno e tal. Então tem isso. A pulga que pula até 1 quilômetro. Será que a pulga... Imagina a força, tipo, a grossura do músculo de uma perna de uma pulga desse tipo, se ela fosse do tamanho de um cachorro, por exemplo, pra ela continuar pulando 1 quilômetro. Porque você ia aumentar o tamanho dessa pulga e ela não ia, tipo, aumentar proporcionalmente a distância que ela pula. Porque senão você ia ter uma pulga que pula daqui até o América Central, sabe? Não é assim que funciona. Mas, mesmo pra pular 1 quilômetro sendo um animal grande, precisa ter, bicho, só isso aqui de músculo, sabe? Enfim. É um assunto que eu gosto muito. Uma perna de gafanhoto gigante ia ser um bagulho. Ia ser um bagulho, bicho. Tipo a abelha que mata os bichos superaquecendo. São coisas completamente diferentes. A picada dolorida vem mais a toxina que vem junto do ferrão. Como eu disse, como o tratado do Fudô é sobre força, não entraria nesse tipo de discussão, né? Vamos lá. Esse momento foi legal, mas aí o resto tem a ver com aquela outra professora que foi, tipo, apresentada direito uns 2 episódios atrás. Mais um desses personagens que provavelmente deve ter aparecido lá no hall você quer passar pix, leo_kitsune @hotmail.com, ok? Enfim. Ou então, leonardo.kitsune no PicPay. Vamos lá. Essa professora que é a do sangue, um negócio assim, a princesa do sangue. A professora não, a enfermeira, né? Aí tem todo um bagulho dela querer ser mãe. E tipo,
são piadas que eu daria risada no episódio 8, no episódio 5, mas no penúltimo episódio da temporada, depois da relação deles ter evoluído, eu não quero saber exatamente disso agora, sabe? Teve um momento bonitinho que tem a ver com o livro, do tratado do Fudô, que é o fato de que ele foi querer vender o livro e ninguém comprou, que é muito triste, mas ela falou, então eu posso ter o primeiro autógrafo. Então esse é um momento bonitinho. Focasse nisso, ia ser muito mais interessante. Porque ia ter a ver mais com o Fudô como personagem. Outra coisa que eu sempre falo. Que é... A história é muito encantada na Desumi, porque ela é o waifu, né? É um bagulho complicado. A força do complexo industrial das waifus japonês é muito forte. Então você tem um bagulho que tem, tipo, duas metades muito fortes, mas uma dessas metades tem uma waifu. Então toda a atenção vai pra essa metade. A metade do Fudô, de vez em quando, é foco. Se tivesse um episódio que fosse focado no Fudô tentando vender o livro dele, eu ia... Tipo, o Fudô é um personagem carismático. Eu ia querer ver um episódio focado, metade que fosse, focado no Fudô, querendo vender o livro e não conseguindo. Ia ser triste, ia ser engraçado ao mesmo tempo, etc, etc. Eu tô falando de Love After World Domination agora, e é esse o meu comentário. Eu acabei o meu comentário sobre Love After World Domination, certo? É isso. Eu ia comentar isso, gosto do anime, mas só na Desumi que se aprofunda, o resto não estão nem aí. Talvez eles estão só passando a história para o anime sem pensar talvez como vai finalizar. Talvez, não sei. Eu não sei. O que eu quero dizer é que, tipo, mesmo que não finalize nessa temporada, o mangá tá rolando, né? Mesmo que não finalize nessa temporada, que tenha algo que parece um final. E tem que pensar também que... Como é que eu posso dizer? Como eu falei, a história deu uma evoluída. A relação deles deu uma evoluída. Eles fizeram esse penúltimo episódio com nada a ver. O último episódio da temporada provavelmente vai ser mais focado na relação deles. Beleza, legal. Mas esse... Até mesmo o restante dos Power Rangers deixam de lado. Total. Dubladora do Shinji triste porque ele não tem produtos licenciados. A maior vítima desse efeito waifu. Isso é um bagulho. O complexo industrial da waifu é tão forte que o protagonista do maior anime da história mal tem produto licenciado, porque tem as 2, 3, 4 waifus do anime. Enfim. Agora a gente vai passar pro anime que interessa, pro anime que importa, pro anime que é bom, pro anime que todo mundo gosta, o anime que todo mundo quer que eu comente. Shikimori-san! Essa semana teve Shikimori e foi um episódio muito merda, porque Shikimori é um anime ruim. Ei! Patinete aquático, belíssimo nome, volte depois. Vamos lá. A Shikimori não é só uma gracinha. Eu vou começar exatamente desse ponto. Achei que era a Harem. A Harem eu vou comentar daqui a pouco. Eu vou começar exatamente desse ponto. Biel. Shikimori, por que estão tentando? Eles podiam só... tiveram um problema de atraso com surto de Covid no estúdio. Eles deviam só olhar um pro outro e falar, pô, vamos falar que não deu. Ah, pô, o pessoal ficou doente, só tem isso de episódio, nem dá mais pra fazer, bicho. Aí deixa, puta, tô meio mal hoje, dor de cabeça, pô. Mete um atestado, esquece esse anime. Mas enfim, Shikimori é o Morbius dos animes? Não é não. Mas eu pensei que o Shikimori seria o novo Bunny Girl Senpai. E eu acho que tá bem mais fraco do que eles esperavam. Mas eu acho que ainda tem bastante força com o otaku que curte o waifu. Vamos lá! O que foi este episódio de Shikimori-san? Vou ter uma conversa com vocês aqui. Vamos ter uma conversa muito séria sobre esse episódio.
de Shikimori-san. Eu tinha um momento aqui, eu quebrei meu momento. Teve 2 partes. Teve uma parte que é sobre a Shikimori querer ter uma... Vocês criticam muito o Shikimori. É bom. Ó, aí, ó, tem fãs aqui, ó. Tem fãs. Acho válido, vacilo, Rent a Girlfriend ser mais bem recebido que Shikimori, mesmo o anime sendo meio merda. Vamos lá. Teve 2 metades desse episódio. Teve uma sobre a rivalidade dela com o Inuzuka. É Inuzuka, né? O moleque lá. O Bakugou. Né? Teve a metade sobre o Bakugou e a outra metade sobre a Kamiya. E... Como é que eu posso colocar isso? A metade sobre o Inuzuka... A gente começou aqui falando que a Shikimori não é só uma gracinha. Tá ligado aqueles anime gimmick? Muitos desses animes são tipo gimmick. Se você não conhece o termo, quando a gente quer dizer gimmick, é tipo um truque. Ou seja, ele tem uma premissa que parte de uma coisinha só, um pequeno detalhe. Em qualquer outro tipo de história, esse pequeno detalhe seria tipo, sabe... É o que eu sempre falo do Aharen-san, por exemplo. O Aharen-san, toda a história se baseia no fato de que a menina não sabe medir distância das pessoas. Isso é uma característica de uma personagem em um episódio de Seinfeld. Esse é o gimmick do episódio. Aí tem animes hoje que fazem isso a série toda. Qual é o bagulho da menina? Ela não sabe medir distância, ela fala colada nas pessoas. 12 episódios. Não é um grande problema você fazer esse tipo de coisa. Não é um grande problema. Principalmente quando você faz como a Haren-san, que evolui a partir do gimmick, né? Ele desenvolve, ele cria temas ao redor do seu truquezinho central, da sua palhaçadinha central. Aí, o que acontece? Eu tô ligado que ele é que eu não lembrava da segunda parte do nome dele. Não lembrava se era Inuzuka, Inukaze. Mas eu sei que tem o Inu e tem a outra Neko alguma coisa. Eu não sei a segunda metade do nome da Neko alguma coisa também. Mas é Neko. Tem o Inu e a Neko. Eu pensei que eles seriam mais rivais um do outro, mas isso é mais uma das coisas que Shikimori-san simplesmente não trabalha. Muito bem, qual é o gimmick de Shikimori-san? Shikimori-san... A Shikimori não é só uma gracinha. Ela não é uma menina que é só tipo, como ela é fofinha, linda, ela é uma idol, ela se comporta bem. Ela tem um outro lado. Só que a essa altura, eu não sei mais qual é esse outro lado dela. Porque isso é uma coisa que me incomoda desde sempre. Mas isso já foi completamente pro caralho a essa altura nessa reta final do anime. Né? O Shikimori-san tá no episódio 9 por causa de atrasos. Ele poderia estar no episódio 11 já, né? Esse seria o penúltimo episódio essa semana. A gente vai ter mais semanas. A não ser que os caras não consigam concluir e termine em OVA porque tem que ceder o slot da televisão pra um próximo anime. Tem essas questões, a gente tem que ver isso aí. Esse gimmick central já foi completamente pro caralho. Porque a Shikimori a essa altura, ela é tipo uma menina normal. Sabe? Esse anime não consegue se decidir o que ele vai fazer. Ele não ele não consegue se decidir se ele vai ser sobre desconstruir essa menina pra ela ser normal ou desconstruir essa menina pra ela ser fantástica. Porque eu acho que ele quer tudo ao mesmo tempo. Ele quer que ela não seja só uma gracinha, porque ela é uma menina normal como qualquer outra, mas ela também é excepcional em tudo. E no fim, sim, Biel, no final das contas, a Shikimori é só uma gracinha.
E esse episódio foi um episódio em que a Shikimori é só uma gracinha. A essa altura, o personagem dela se resume a ela ser uma gracinha. Pelo menos é isso que eu tiro da personagem, sabe? Essa primeira metade, eu não sei se vocês lembram que eu comentava muito a possibilidade inexistente, mas tava lá, né? Era possível. Com outra direção de roteiro, a história poderia ser sobre o fato de ela ser uma mulher abusiva. E porque ela é possessiva com o moleque, né? Ou ela dava sinais de ser possessiva com o moleque. E um desses sinais é ela ter ciúme do melhor amigo do cara. E, tipo, ela fica lembrando do Izumi, abraçado com um amigo e tal, porque eles são truta. E ela fica meio... o Izumi é meu. Isso seria uma... Tipo, ela é uma namorada perfeita, tirando o fato de que ela é hiper ciumenta. Isso é um problema. Mas nada nunca é um problema. É, tipo... No final das contas é tudo sobre a ironia, você que não pegou as nuances. É eu que sou burro mesmo. Mas ser ciumenta não é uma gracinha. Mas, aí que tá, ela não é ciumenta. Na verdade, ela tem um irmão mais velho que ela gostaria que desse mais atenção pra ela, porque ela gosta muito do irmão mais velho. E ela vê esse amigo, o Inuzuka, o amigo do Izumi, como um análogo pro irmão dela, e ela acaba projetando no irmão dela, querendo a atenção dele. Não é ciúme. É outra coisa que poderia ser problemático, mas não é retratado como problemático. É tipo, ela acaba confundindo as coisas. O que é uma gracinha. Então ele é um... Como é que chama? O complexo de irmã. Mas de irmão, no caso, né? O de irmã se chama Imoto Complex. É isso? Eu não lembro agora. Mas é isso, ela tem uma... Siscon. Siscon é um dos nomes. Aí ela tem um Brocon, né? Ela tem isso e acaba confundindo com o moleque. E é retratado como um momento de... olha só que bonitinha ela, meu Deus! Ela confunde o menino! E é isso. Poderia ser algo negativo. Eu não... Assim... Eu ainda... 9 episódios, porém 11 semanas depois da estreia desse anime, ainda me deixa desgraçado da minha cabeça o fato de que esse anime tem tudo pra ser um anime de olha essa mina que parece perfeita, mas na verdade ela tem um outro lado, e esse lado, por conceito, até deveria ser um lado negativo, mas não, todos os outros lados dela são ou muito bonitinhos ou muito fodas. Ainda me deixa desgraçado da minha cabeça que a Shikimori, Sr. Freiner, estou falando de Shikimori-san, que o grande bagulho da Shikimori é que ela é ainda mais foda do que ela parece. Aí tem a segunda metade. E a segunda metade é isso aqui, né? É esse momento. Ainda tem uma coisa que eu acho muito engraçada nesse episódio, que é... Cadê? Eu tô com as... É no Twitter aqui, ó. Essas personagens que surgem pra jogar basquete com elas. E elas são tipo uma dupla de jogo de luta. Tipo, não é possível esses designs. Essas duas... Ótimos designs. Eu 100% preferia ver a história dessas duas minas. Essa mina de cabelo preto e máscara cirúrgica preta. E a outra completamente patricinha e tudo mais. Fora os designs... O design do resto da roupa dela também é sensacional. Eu preciso achar em algum lugar. Será que tava aqui?
Cadê? Porque ela tem a roupa dessas minas é foda. Aqui, ó. Elas vão jogar. Olha a roupa dessa mina aqui, que tá com a legenda na frente. É um design de jogo de luta, cara. Com um pouquinho mais de bagulhos, essas minas tava no Street Fighter 3. Sabe que Street Fighter 3 é bem urbano? Essa mina é do Street Fighter, principalmente a da direita. Tá no Street Fighter 3. Fácil. Então, teve isso. Essa mina é tipo a Kami misturada com a Ibuki. Exato! É a Kami misturada com a Ibuki. Perfeito. Uma bimbo e uma gótica. Ó, porra, mas é sensacional. Essa duplinha é sensacional. Inclusive é muito engraçado que elas ficam, vocês vão jogar com a gente, coisas que eu gostei do episódio. Vocês vão jogar com a gente e tal, e elas perdem, então vamos tirar uma selfie. Elas tiram a selfie porque elas são de boa e tal. Só tava fazendo pose. Legal. Acho que o lance é o lance mais cultural do Japão de que o kakoi ser o oposto de kawaii, porque o kakoi é levado mais para o masculino. Eu entendo. Só que até o kakoi, e esse é o ponto do que eu vou falar nesse episódio, até o kakoi meio que já foi pro caralho a essa altura. Porque se fosse essa oposição apenas, ele tá certo. Existe uma inversão aqui. Todas as funções masculinas estão na Shikimori e as funções femininas estão no Izumi. Mas ele não trabalha exatamente isso, porque assim como Love After World Domination, esse é um anime completamente encantado pela sua waifu. É um anime que tá tentando ganhar o título de waifu do ano. Então ele precisa construir a Shikimori como uma personagem incrível e perfeita. Então ela é kakoi, mas ela também é kawaii. E ela também é sensível e linda. Então ela é tudo. Ela é tudo. E ela não tem nenhuma característica negativa a essa altura. E essa segunda metade do episódio, que é só eu quero ser amiga da menina que gosta do meu namorado, é só tipo, olha como ela é magnânima e perfeita e linda. E é um bagulho que eu fico tipo... A história... Veja bem, as coisas que me eu não consigo nem completar a frase aqui. As coisas que me deixam fudido da cabeça nesse anime é que tem um monte de coisa que poderia dar conflito. Só que Shikimori-san é completamente avesso a conflito. Ele precisa evitar qualquer coisa que seja minimamente arriscada. Então tudo é muito gostosinho, tudo é muito bom, tudo é muito normal e legal e bacana. Então nós temos esse problema. Porque pense nesse conflito. Pense no conflito da outra menina que também é tipo a menina perfeita, né? A Kamiya. A Kamiya é tipo a menina perfeita. Ela é... Olha, 97 pessoas assistindo. Obrigado, pessoas. A Kamiya, ela é tipo a menina que é boa de esporte, que é bonita e elegante, e esbelta, e educada, e inteligente. Então ela é tipo uma outra Shikimori, só que ela não tem cabelo rosa, ela tem cabelo curto. Então, alguns otakus muito específicos iam falar que, obviamente, a Shikimori é superior porque ela tem um cabelo longo. Cabelo curto não é cabelo de mulher. Mas, enfim. Mas, esse conflito, a Shikimori tá namorando com o Izumi, a outra menina também gosta do Izumi, e ela não é uma pessoa ruim, mas ela quer o meu namorado. Isso poderia ser conflito. Podia ser conflito, mas não é. Sabe? Não é. É tipo, ela gosta do meu namorado, mas eu já deixei claro que eu não vou terminar com ele, mas eu também já deixei claro que eu gosto muito dela também. Vamos ser amigas. E você tem toda uma segunda metade sobre olha como ela é tão legal e linda. E ai, o coração dela é tão grande. É um coração que não cabe no peito. Que ela tem que chamar a menina pra sair e pela primeira vez, a Kamiya sorri. Ela baixou a guarda. Ela tá se abrindo pras pessoas. Ela sempre recusava sair com as pessoas porque ela prefere ficar sozinha. Mas ela ficou
tão encantada com a Shikimori que ela não conseguiu resistir. Porque a Shikimori é um anjo de luz. Ela é o limbo branco do Naruto em forma de waifu. Ela é uma sessão de terapia do Tanjiro. Ela é tão forte e ágil quanto o John Wick e o Batman juntos. Além de tudo. Ela é um deus do basquete, tipo Kuroko no Basket. Ela é tudo. Ela é perfeita. Ela é Jesus e Buda. Sabe? É inacreditável. Esse anime é inacreditável. Eu tava assistindo esse episódio e eu assisti o episódio todo balançando a cabeça. Assim, mano, porra, para. Sabe, é um bagulho que eu não consigo conceber. Eu não consigo conceber. Mas tamo aí, né? É o pior anime do mundo? Não. Não é. Vamos lá. Não é o pior anime do mundo. Eu exagero um pouco? Talvez. Porque esse anime, ele é um bagulho que me deixa indignado até por questões de potencial, por questões de, tipo, o conceito no papel é mais interessante do que a execução, e eu acho ele forçado, assim, ele tenta forçar a barra. Eu faço a brincadeira do complexo industrial da waifu, mas eu acho que ele tenta forçar a barra pra, tipo, a grande graça do nosso anime é essa personagem, então a gente vai investir tudo que a gente tem em fazer cada frame dessa personagem perfeita pra gente ganhar o destaque dos otakus, e aí a gente vai vender figure dela e tudo mais. Eu acho que tem um pouco disso, sim. Então, entendam que eu gosto de brincar com o anime também, mas eu não tô falando que ele é a pior coisa que existe. Não é a pior coisa que existe. Tem muito anime pior por aí. Eu estou tancando esse anime, mas eu não tanquei o Tomodachi Game, por exemplo. Tomodachi Game é pior, claramente pior. Esse é Shikimori-san dessa semana. Mesmo não sendo o pior anime do mundo, é um anime que é sofrível, é um anime que eu sofro vendo, sabe? É um anime que, tipo, me deixa um pouco de saco cheio. Eu vou aproveitar que estamos no pico dos nossos views aqui e lembrar que saiu hoje meu podcast sobre esse filme indiano chamado RRR. Eu vou recomendar que vocês assistam RRR e ouçam o meu podcast e espalhem por aí, dá RT no meu Twitter, ela vai no meu Twitter, @leokitsune, tem o tweet sobre o podcast, dá RT no meu podcast pra espalhar pras pessoas, se espalhar bastante com RT, 92 RTs já ajuda pra caramba. E muito obrigado pelo apoio de todos vocês, e assistam RRR, que é um filme fantástico, e ouçam o meu podcast. Certo? Então, este foi a Haren-san, Shikimori-san. Agora, vamos falar do final do meu xodozinho. O final de Aharen-san. Eu acho Aharen-san... Deixa eu achar uma imagem bonitinha aqui. É um episódio final que não me decepcionou. Eu vou colocar a imagem que eu mais gostei nesse episódio inteiro. Mas também tem que ter uma imagem bonitinha aqui dos dois juntos. Porque essa imagem aqui é simplesmente sensacional. Sim, Jack Seven, a Haren-san acabou. A Haren-san acabou. Esse foi o último episódio desta temporada. Eu estava lendo no blog Lost in Anime, que eu gosto bastante, que é de onde eu tiro essa imagem. Vou até mostrar. Ainda bem, ó os haters aí, ó os haters. Vou até mostrar aqui, esse é o blog, o Lost in Anime, do Guardian Enzo, que é o nome de internet dele, certo? Essa é a home aqui do negócio, ok? Lia, Lost in Anime. E ele tava comentando uma coisa que eu acho que é pra quem gosta, é uma triste realidade que a gente tem que aceitar. A Haren-san não deve ter continuação. Da experiência do cara, e eu vejo bastante disso também, não deve ter muita demanda pra uma continuação de Haren-san, pra começo de conversa. E é muito um bagulho feito pra fazer publicidade do mangá. E ele deve dar aí um boost nas vendas do mangá.
que eu não sei se o anime foi bem recebido no Japão, mas ele deve dar aí um boost nas vendas do mangá, e é isso, ele cumpriu a função dele. Fazer a produção de mais uma temporada desse anime, eu acho que seria muito arriscado. Ó, as vendas do mangá aumentaram pouquíssimo, pelo que eu vi. Pior ainda, se aumentou pouco, não tem nenhum motivo pra fazer uma segunda temporada. Não vai rolar. O que por mim está tudo bem. Eu acho que quem estava fazendo estava, assim, bem ciente da situação e fez uma história que tem praticamente começo, meio e fim. É um final, como comentado aqui pelo Kael Kishinga, é um final bem conclusivo, de fato. O Léo, em vez de falar Chikimori, podia estar militando pra segunda temporada de Dance Dance Dancer. Vim pra receber notícia ruim. Valeu, Kitsune. Mas é a real, a gente tem que aceitar, cara. Tem que aceitar. Paciência. Eu acho que a gente tem que aceitar que não vai rolar uma segunda temporada desse negócio. É isso. Não tem muito jeito, não. O que a gente teve foi muito da hora. O que a gente teve foi muito divertido. A câmera tá travando de vez em quando? Será que eu tô chutando a mesa sem querer? Enfim. Eles adiantaram um romance que podia ter só uma nova temporada. Foi a melhor coisa que fizeram. Então. Eles podiam ter... Se fosse pra ter uma segunda temporada, praticamente nada dessa trama de romance teria acontecido nessa. Essa temporada seria só comédia nonsense, e depois eles iam na segunda temporada trabalhar de verdade como é que chama? O romance, o relacionamento deles a nível romântico. Não foi o que fizeram, eles adiantaram Nossa, tá realmente bem travado aqui, né? O que será que tá acontecendo? Enfim. O áudio tá bem ou o áudio tá travando? Se o áudio tá rolando, acho que dá pra gente continuar. Porque o ruim é travar tanto imagem quanto áudio, né? Áudio é insuportável travando. No começo da temporada, não via... O áudio tá bem, beleza. Não via eles como casal, mas com o tempo fui comprando o romance deles e no final tava envolvido já. Anime gostosinho de ver. Cara, é muito legal, porque assim, esse episódio ele foi... Eu achei ele bastante engraçado, né? Foi um dos melhores usos possíveis pra essa personagem da Stalker aqui, essa menina que eu nunca lembro o nome, né? É um dos melhores usos possíveis pra essa personagem. Então eu fiquei feliz com isso aí. E eu gostei porque ele conseguiu ser idiota como costuma ser, né? A base da comédia do Aharen-san é ser meio besta. E ele conseguiu ser besta e ainda ser bonitinho e também ter um aspecto de mistério, de certa forma, porque você vai pro bagulho não entendendo exatamente o que tá acontecendo. E assim, eu tinha interpretado que eles tinham se confessado no acampamento. Interpretei errado, mas legal. Legal que não foi só isso e que a minha interpretação não era a interpretação final, né? Que tinha mais pra história do que isso. Porque no fim ele não se confessou. Quer dizer, o que aconteceu que a menina, ela tava puta porque ela, tipo, você ignorou a Reina, né? Você ignorou a Reina. Ela tá apaixonada por você. E você tá ignorando ela, seu bosta. A menina é a menina mais incrível do mundo. Seu babaca. É pra você ficar com ela. Ela tá apaixonada por você. É meio também que uma coisa... É meio triste, de certa forma. Porque pra menina também é um bagulho de tipo... eu gosto dela, né? Eu acho que tem um lado desse. Talvez ela goste da Harem. E aí ela fica... Poxa, eu nunca vou poder ficar com ela. Porque eu sou tímida e eu sou menina e ela também. Talvez ela tenha essa coisa na cabeça. Mas ela gosta do cara e o cara tá ignorando ela. Puta que pariu. E aí tem todo o bagulho de pegar um monte de arma, mas a gente vai duelar no reverse, o que é maravilhoso. E aí ele entende a situação, e aí ele conta a situação. Acho que a Harem conta depois, né? Que não foi ele que ignorou. A Harem ia se confessar.
Ela deu pra trás, ficou com medo, ele sacou e ele se confessou. E aí rolou um beijo e depois ela foi embora. E aí eles ficaram nisso. Eles não estavam namorando de verdade, né? Então, é bonitinho, é muito bonitinho e é, sei lá, razoavelmente realista até. Se você pensar que, tipo, são umas crianças que estão meio que tentando ver como é que eles fazem as coisas. E você chegar na pessoa que você gosta, querer se confessar e não conseguir se confessar, é bonitinho e é real, assim, às vezes acontece mesmo. Eu já fiz isso. Você já deve ter feito isso uma vez. Então acontece, é normal. Então foi bem legal essa inversão. E esse momento onde ele leva o reverse a sério e faz um coração, é isso que eu gosto nesse bagulho. Quando ele vai fazer o bagulho, ele tem que fazer um negócio idiota mesmo. Eu gosto dela! Tchum! E aí tem um coração e o bagulho faz os coraçõezinhos saindo que parece chaves. É muito... Ó, o áudio fica ruim e melhora de novo. Se tiver alguém aí da nossa técnica, que é o Gil, mas talvez o Gil não consiga passar, porque teria que passar pelo estúdio, e o estúdio deve estar fechado porque a gente tá fazendo gravação lá também. Então talvez vocês tenham que lidar com a live desse jeito. Eu também fico puto, mas é o que temos. Eu peço perdão. Mas enfim, vamos lá. Isso foi legal, esses momentos são engraçados. E aí depois rola... A única crítica que eu tenho a esse episódio é que quando rola a parte final, que tem a Harem chamando todo mundo pra sala de chá, ela chama as professoras. E assim, tem a parte que eu acho muito engraçada, que a professora, ela viu tudo isso acontecer, o bagulho do coração e tudo mais. Talvez seja internet, não sei se a gente tá... alguma coisa muito forte subindo backup de coisa, subindo arquivo pra algum lugar. Mas deve estar meio ruinzinho. Será que... Bom, enfim. Enfim. A parte que a professora viu tudo e quase morre, porque é a coisa mais fofinha do mundo e ela quase morre assistindo, é muito boa. Eu não consigo entender muito bem por que a Harem chama as duas professoras pra sala de chá. É a única crítica que eu tenho a fazer, porque eu não acho que essas personagens estavam envolvidas no grupo, sabe? Elas não têm esse envolvimento com o grupo o tempo todo. Elas estão sempre de fora. Essa é a graça delas, inclusive. Teve momentos em que eles conversaram, mas é muito mais interessante a professora estar vendo de fora e achar tudo muito fofinho, quase morrer de fofura de Awaré, né? Agora tá com delay. Eita! Tá foda hoje, hein? Só porque estamos com uma boa audiência. É a maldição, cara. A audiência tá boa hoje. Aí tem que ter problemas, né? Então, eu gosto delas vendo as coisas. Eu vou continuar, gente. Não tem jeito. Eu tenho que continuar. Eu não vou conseguir... O povo do chat dá F5. Ok. Olha o Gil falando aí, ó. Dá F5. Por favor. Agora deu uma melhorada. Ok. Eu gosto delas à distância. Eu gosto delas assistindo os relacionamentos e reagindo aos relacionamentos. Elas inseridas no grupo eu acho que meio nada a ver. Mas todo o final é legal, é engraçado, porque o Raidô olha a plantação e ele automaticamente acha: então ela está plantando mandioca porque ela quer fazer pobá para fazer aqueles bubble tea. É isso que chama, né? Aquele copo com as bolinhas. E a gente vai fazer juntos com mascotes de cacete. Ela é empreendedora. É um maluco do caralho, né? O Raidô é um maluco. Só que ela tá fazendo as flores. E aí tem essas flores que tem vários significados. E o significado que ele vê é o de imaginação,
porque esse é a cabeça dele, mas o significado que ela pensou quando plantou essas flores é um significado de eu acho que você me deixa em paz e eu estou sempre feliz com você, um negócio assim. É isso que as flores representam. O que é um bagulho muito longo pra uma flor representar. Mas enfim, é uma coisa japonesa, né? Todas as flores representam milhares de coisas diferentes. Mas é muito bonitinho. Foi um final que foi. Que teve todas as coisas que você espera de Aharen-san. Ele foi estúpido. Ele foi idiota. Né? Ele teve momentos em que ele foi bestão. Né? Ele foi bonitinho. O casal foi bonitinho. Né? A parte do casal foi legal. E realmente concluiu a história. Eu acho que isso é importante. Concluiu a história. Então, eu não acho que precisa de uma segunda temporada. Eu acho que essa temporada foi muito bem fechadinha. Tudo que teve aqui é o meu xodó da temporada. Eu me diverti. Acho que de todos os 12 episódios, teve um que eu achei mais sem gracinha e que eu achei mais legal depois que eu pensei nele mais. E é isso. Eu tô na escola assistindo. Não devia, Vitor César! Não devia! Para com isso! Mas obrigado pela audiência. Mas assiste o VOD depois. Poxa vida. Não quero tirar ninguém da escola, do seio da educação pra entrar na teta da maldade. Atrapalhando o ensino. Eu tô tentando educar as pessoas e eu tô. Poxa vida. E nem pegou a parte da aula, que eu dei uma aula de física aqui, de biologia, de biomecânica. E o cara não pegou essa parte. Enfim. Este final de Aharen-san foi um bom final. Todo o anime foi muito legal. É um desses que, de vez em quando eu aposto, eu olho pra ele e falo, pô, isso aqui parece um bagulho. Que foi, por exemplo, quando eu vi o Gakuen Babysitters, não sei se vocês conhecem, que é um clube de babás na escola, e é legal. O Hitoribochi, a menina que é muito sozinha, mas ela quer fazer vários amigos, então é a jornada dela querendo fazer amigos. E todos esses são animes de 12 episódios que nunca vão ter continuação. Mas às vezes eu bato o olho e falo, isso aqui tem potencial pra ser legal. E às vezes eu acerto. Às vezes. Uma coisa que eu sempre erro é o que vai ser o negócio do momento. Às vezes é coisa óbvia, mas às vezes eu não quero ver a coisa óbvia. Então eu quero ver o outro bagulho. Por exemplo, eu nunca fui pra Kaguya. Porque eu tentei o primeiro episódio e não gostei. Mas Kaguya sempre é o bagulho do momento, em seja lá qual for a temporada que ele vai aparecer, entendeu? E nunca é uma aposta que eu ganho. Mas tudo bem. Muito bom, Aharen-san. Minha nota pra Aharen-san é 8 de 10. Essa é minha nota pra Aharen-san. 8 de 10. Agora, meus amigos, vamos para... Cadê uma imagem bonita? Pô, mas não é essa que eu... Cadê? Tá. Não. Essa é boa. Essa é representativa. Vamos para o final do melhor anime dessa temporada. Dos que eu tô vendo. Que é Dance Dance Dancer. Cara, Dance Dance Dancer. Eu estava lendo reviews sobre Dance Dance Dancer e eu vi críticas negativas ao final dele, mas eu gosto justamente das coisas que eu vi críticas negativas sobre, porque eu gosto das contradições. Vamos lá. O que foi esse final? Esse final foi bizarro, foi forte
E foi problemático. Foi problemático, de fato. Mas eu gosto desse final problemático. E eu vou explicar por quê. Ô, Rukasu, a chance do anime do Lúcifer e o Martelo ser um desastre completo é altíssima. Altíssima. Mas, eu vou passar pano. Queria muito trabalhar nesse anime. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá, ó. Deu ruim no final de Dance Dance Dancer. Eu não acho que deu ruim. Objetivamente, deu ruim. Mas eu não acho que deu ruim. Porque vamos lá. Eu tinha comentado sobre isso no episódio passado. Sobre uma coisa que é muito forte, muito bizarra nesse final todo, que é essa complexidade dessa relação do Junpei com o Luo com a Miyako. É Miyako? Oh, meu Deus, eu sempre esqueço. Deixa eu conferir o nome dessa menina. Miyako. Isso, Miyako. Deixa eu voltar com a imagem aqui. Sempre deixo aqui a minha colinha, como eu sempre falo pra vocês. Godai Miyako. Muito obrigado. Eu sempre falo eu tinha falado da contradição e da complexidade dessa relação, porque a menina gosta do Junpei, o Junpei gosta da menina, mas o Junpei olha pra situação do Luo e fala, não, você não tem que ficar comigo, tem que ficar com o Luo. O Luo precisa mais de você do que de mim. E no fim ela meio que aceita. Então toda essa primeira metade é uma metade que é... Como é que eu posso dizer? Qual foi o resultado da coisa? O Junpei fez o mundo. Ele moveu montanhas pra tentar recuperar, pra tentar salvar o Sasuke dele, né? Ele foi atrás do moleque na casa do caralho, pegou trem, pegou ônibus, foi lá pra praia pra pegar o Luo, e aí ele pegou uma menina e falou, menina, você tem que estar com aquele cara ali. A menina fica puta, mas ela olha e fala, não, peraí, eu acho que eu tenho que estar com esse cara também. E aí ela fica com o cara tenta impressionar a véia, não dá certo, mas eles conseguiram recuperar o Luo e meio que tirar o Luo das garras da avó. E depois a Chizuru chegou no Junpei e falou, beleza, obrigado, mas cai fora. Isso aqui agora é assunto de família. E Junpei corno por opção. Tipo isso. Mas... Cara... Eu acho tudo isso muito interessante. Muito interessante. Porque pra mim, né? Do ponto de vista humano, do ponto de vista de seres humanos, se isso fosse real, se qualquer uma dessas pessoas, tirando a véia, fosse meu amigo, eu ia tá putaço. Eu ia falar, porra, Junpei, que porra é essa? Como é que você vai tratar essa menina como objeto e dar na mão de outra pessoa? E aí você fez tudo isso pra salvar o cara e a mulher vai lá e fala, mas agora cai fora da minha vida? Você é babaca e aquela mulher é uma ingrata. Então tem isso. Se eu fosse amigo da Miyako, eu falo, mas Miyako, menina, você não pode deixar ser usada desse jeito. Sabe? Qualquer um deles merece vários tapas na cara. Mas como narrativa, sensacional. Como narrativa eu acho sensacional. Porque toda a relação desse núcleo familiar que tem a avó e a Chizuru, o fato desses dois serem primos pra começo de conversa. Eu tenho um lado da minha família que é todo de primos se casando. Eu não posso falar nada. Pessoas de terceiro grau no Rio de Janeiro. Eles foram na Fátima, sabia? Parte da minha família foi no Encontro com Fátima. Encontro com Fátima parece que é a santa, né? Encontro com a Fátima Bernardes. Pra falar de como a família dele tem, tipo, pelo menos umas 2 gerações aí de primos se casando. Enfim. Só quero dizer que tá tudo bem.
Mas eles são primos. E eles vão meio que namorar. E aí eles precisam livrar o moleque da avó. Mas eles meio que... Família do Kitsune, autoridade em incesto. Mas primo é incesto? Eu não sei. Não tô nem defendendo nada. Eu não sei se é a definição. De verdade, eu não tô ligado. Mas enfim. Eu tava lendo também, e eu preciso dar uma estudada melhor nisso aí, porque eu não tô ligado, mas eu acho que existe uma relação entre toda a trama desses três com a trama do Lago dos Cisnes, que eu não conheço tão bem. Eu conheço o que eu vi nesse anime e eu não consegui fazer as relações, mas eu acho que cada um deles tem de fato a função dos seus personagens na peça, mas eles conseguiram meio que quebrar ciclos desses personagens da peça. Eu precisaria dar uma estudada na trama de Lago dos Cisnes pra saber o quanto isso bate ou não. Mas isso é um lado interessante. É uma coisa bem Pum Pum, né? E o Pum Pum tem toda a relação deles com a lenda do Tanabata, e eles estão reproduzindo o Lago dos Cisnes. Então esse arco é bem fechadinho, porque eles resolvem o Lago dos Cisnes, né? Mas toda essa... esse núcleo familiar é todo bizarro. É todo bizarro. E é todo mundo muito errado. Desde a Chizuru olhando pra filha dela e falando: você é meio merda, né? Pode dançar, se diverte, tanto faz, mas você nunca vai ser boa, né? O que é bizarro, quanto a avó basicamente torturando o neto pra ele ser o bailarino perfeito. O fato de que o moleque faz tudo isso e ainda a avó chama ele pelo nome da mãe, porque agora ela provavelmente tá com demência e não consegue ver o neto, ela só consegue ver a filha. A mãe dele, que abandonou o moleque e foi pra outro lugar. Então, é interessante porque o Junpei, ele acabou sendo envolvido numa trama familiar que ele não tinha nada a ver com isso. Ele tentou resolver os bagulho do jeito dele, ele deu um empurrãozinho, mas não é papel dele resolver essas coisas. Então, quando a Chizuru chegou e falou: beleza, obrigado, mas agora é assunto de família, cai fora, vai resolver os seus bagulho, e ele saiu correndo pra fazer o teste da bolsa, eu não vi muito problema enquanto eu tava assistindo. Eu olhei e falei: tá, foi cruel da parte da Chizuru, mas é real. Tipo, você deu a sua mãozinha, só que você não pode fazer mais do que isso. Não é muito nem correto você fazer mais do que isso. Então, vai cuidar da sua vida. A gente cuida do nosso canto aqui. E também é interessante que ele tenha... É meio que como esse núcleo. Eu não acho que eles vão ser cortados da história. Eu não sei se esse anime vai ter continuação. Eu gostaria. Ele precisa. E o mangá continua, obviamente. Eu não sei como é no mangá. Eu acharia muito interessante que esse núcleo fosse eliminado da história. Porque como função na vida desses personagens... Faria muito sentido se fosse uma fase importante para todos eles que precisasse acabar. Porque, por um lado, a função do Junpei na vida dessa família foi sacudir todo mundo e mais ou menos ajudar eles a direcionarem para sair de um ciclo negativo. E pro Junpei, a função dessa família foi tirar ele do ciclo negativo dele, de achar que ele não pode fazer balé porque é coisa de menina, fazer ele perceber que ele pode ir atrás da paixão dele e jogar ele pro mundo. E eles fizeram isso. Eles fizeram. Então agora ele foi jogado pro mundo, e todos eles foram jogados pro mundo. A história deles, da família Godai como um todo, não me interessa mais. Talvez coisas possam acontecer que deixem interessante, mas a família Godai pra mim está concluída. E essa conclusão é uma não conclusão, no sentido de que eles têm muita merda pra conseguir resolver. Assim, muita. Porque os caras, a família é toda torta. A família é toda torta. E não é o Junpei que vai resolver isso. Não é. Léo, no mangá vai ter breakdance, ninjas e o Junpei sendo acusado de assassinato. Eu não queria o spoiler. Mas
Mas agora eu quero ver o que porra é essa. E rola esse sentimento real na parte dos dois, do Luo e da Miyako. Não acho que eles vão ficar juntos mesmo. Eu meio que enxerguei mais como se fosse uma dependência emocional, já que ele só tinha ela e o balé. Essa dependência emocional eu gostaria de pelo menos algum arco, uma história, sei lá, que fosse a Miyako se livrando disso. Porque no momento ela é uma pessoa que é tipo usada como escada para recuperação de outra pessoa. Então a agência dela sobre a própria vida tá sendo completamente desconsiderada por todo mundo que passou pela vida dela. Pela mãe, pelo Luo, pela vó do Luo e pelo Junpei. Mas isso me interessa. Então eles têm uma dependência emocional. E até uma coisa que eu vi na review do próprio Lost in Anime, que eu achei interessante, que ele vê como negativo, mas eu vejo como interessante, é que eu não sei se é a melhor maneira de recuperar o Luo, todo mundo dando esse tapinha nas costas dele, sabe? Mas ele precisa de apoio emocional. Então, meio que no fim das contas, se você fosse fazer um concurso de desgraça, não é assim que a vida funciona, veja bem. Mas se você fosse fazer um concurso de desgraça, o mais desgraçado da cabeça de todos é o Luo. Então ele é o cara que precisa de atenção. Então é um problema que precisa ser resolvido. Então pessoas pararem a própria vida e tentarem, tipo, porra, o moleque é traumatizado, o moleque é pancada da cabeça por causa da avó. Vamos todo mundo se juntar e fazer esse moleque se recuperar. O que eu gostaria que fosse, tipo, vamos todo mundo pagar um psicólogo pra ele resolver esses traumas e também continuar trabalhando no balé pra ele chegar quando for numa companhia de balé e ele for se apresentar, ele não tá doido, né? E é bom que ele não esteja doido. Então eu gostaria que fosse assim e isso seria muito interessante. Mas eu também gostaria que isso fosse uma coisa que você tem uma próxima temporada de 11 episódios, que é toda focada no Junpei na academia da Oikawa, se fudendo completamente. E aí depois no final você tem tipo um episódio onde ele reencontra os dois e conversa numa praça e fala: ah, nossa, não, eu tô bem agora, eu tô indo pro psicólogo. Sabe, eu não preciso acompanhar mais essa história. Eu acho que ela foi concluída como história, entendeu? É isso que eu penso dessa parte. E eu acho ela problemática, mas eu acho a problematicidade dela interessante. Como conflito, como narrativa. A outra metade foi o que Dance Dance Dancer tem de melhor. Foi mágico, foi lindo, foi fantástico, um pouco conveniente, mas interessante. Interessante pelo que pode acontecer no futuro. É esse lado. Eu gosto de roupa simétrica. Aqui, pronto. Ah, perfeito. Que 11, 24 igual Ballroom. Ah, tá. Eu gosto de blocos de 11, 12 episódios espaçados. É isso que eu gosto. Não quero ficar assistindo anime eternamente. Vamos lá. A parte que ele chega e ele tá todo molhado, porque eu acho que choveu, e ele também tá suado, então ele tá fedendo, e ele chega e vai se apresentar e pega a mulher pelo braço e começa a se apresentar, porque a velhinha do piano tava esperando ele, olhando pra janela, pô, cadê o menino, né? É meio que deixado assim no ar que ela tava querendo fazer isso, aí chega o menino e ela se empolga, ela toca, e o moleque dança, e é muito da hora. É muito da hora. Mas ele é muito da hora porque o roteiro nunca esquece que tem... Como é que eu posso dizer? Tudo tem asteriscos, tudo é muito mais complicado do que parece. Então o moleque tem o carisma, e ele emociona pessoas. Tem um menino que chorou assistindo, a velhinha assim, pouco fala, mas ele tava dançando, e aí eu não consegui evitar, eu mudei a música. Se eu fosse qualquer outro moleque ali, eu ia ficar puto! Puto! Porque... imagina que você faz tudo certo.
Não, qual é a apresentação? Eu tenho que fazer a rotina do Príncipe do Lago dos Cisnes em 2 minutos tocando essa música. Eu tenho que estar retinho, eu tenho que estar... meu eixo tem que estar perfeito, giro tal, perfeição, pá. Mostrei, fiz tudo, toda a técnica está aqui. Eu estudei, eu fiz o caralho a 4, eu me matei de fisicamente aqui, pá. É isso que a senhora quer? É isso que eu te dei. Aí chega o moleque atrasado, molhado, emporcalhando o bagulho todo, pegou a professora pelo braço, a dona da escola pelo braço, fez uma outra dança todo torto, caiu no chão, a mulher deu preferência pra ele, tocou uma outra música, ele improvisou uma coreografia de cabeça, que ele tirou de vídeo de dança moderna, dança contemporânea, que ele fica vendo na internet e tudo mais. Mudou o bagulho todo e no fim todo mundo bateu palma e ele ganhou a bolsa. O que virou bagunça? Por outro lado, tem o fato de que o moleque tem um carisma sobrenatural. Ele pegou passos de outros tipos de dança pra incorporar numa improvisação no momento que ele poderia ter feito o show acabar, mas ele pegou o personagem do Lago dos Cisnes, incorporou nele, porque ele é tipo um ator nato, né? Então ele incorporou nele mesmo e ele improvisou um bagulho e fez pessoas se emocionarem. Ele não deixou a peteca do show cair, porque ele tava como se estivesse dando um show, né? Ele foi, além de fazer um teste numa escola, ele deu um show, uma apresentação, como se alguém tivesse pagado ingresso, e ele, como se ele fosse um ator que caiu no chão, e incorporou a queda à sua performance e levantou de novo, sabe? Ele fez um bagulho que é louco, mas não é balé. Então, de certa forma, eu fico um pouco encucado com a conveniência de roteiro de ele ter sido passado para essa bolsa, né? Deixa eu até colocar uma outra imagem que represente este momento aqui. Esse momento essa conveniência toda eu achei meio demais, né? Eu gosto muito desse frame aqui, ó. Olha que desenho bonito. Olha o movimento, a fisicalidade do bagulho. Gosto muito. Acabou na força do protagonismo. Então, um pouco. Mas, aí que tá. Tem a conveniência e tem a força do protagonismo. Isso é real. Porém, não sei se o anime vai continuar, o mangá continua, eu não sei o quanto isso é trabalhado mais pra frente, mas eu tô falando de possibilidades. Pessoa dos spoilers, por favor, não coloque os spoilers aqui mais, já tá bom. Porque essas coisas bizarras que você apontou só me fazem querer ler mais, ler o mangá e ver mais do bagulho. Mas coisas de desenvolvimento de personagem eu prefiro eu acompanhar mesmo, entendeu a diferença? Tipo, aparece um cara que é ninja. Isso é só uma coisa que eu quero ver acontecer. Porque eles desenvolvem o tema de... Isso eu prefiro ver sozinho. As possibilidades que isso levanta isso é uma coisa interessante. Pessoa dos spoilers, qual capítulo do mangá termina o anime? Isso eu gostaria de ver. Por favor, pessoa dos spoilers, coloque esse spoiler aqui no chat. Capítulo 51. Obrigado. Ele tem o quê? 200 a essa altura, né? Eu tava checando essa informação depois. Mas eu acho também que tá com pouco scan, viu? Eu não sei quando qualquer pessoa vai fazer a publicação oficial aqui. Ou seja, no momento... traduzido tem 61. Então também não ajuda muito. Capítulos em japonês 205. Então, tem esse problema. Estão falando de pirataria. Pirataria é errado. Eu não apoio pirataria. Mas enfim, só tem 61 episódios. O que esse negócio pode continuar fazendo? Porque ele passou pra bolsa, né? E assim, uma coisa que eu confio em Dance Dance Dancer, eu confio nele saber ser complexo. Eu confio nele saber abordar o complicado das coisas. Porque as coisas são complicadas, né? Não tem muito jeito.
As coisas são... Esse mundo do balé e tudo mais é complicado. O que o Junpei devia estar fazendo era dança contemporânea. Ou então ser ator. Ele podia ser ator. Porque ele tem um físico... Ele podia ser astro de ou musicais ou de filme de ação. Sabe os caras, tipo... Porque ele faz luta e tudo mais. Os caras, tipo... Quem é que fazia balé e quem é que fazia tchá-tchá-tchá? Que sabe dançar? O Jack Chan, que era campeão de tchá-tchá-tchá? Eu não lembro agora. E ele é ator, ele tem carisma e tudo mais. Ele podia fazer musical, ele podia fazer teatro musical, ele podia fazer dança contemporânea. Ele botou na cabeça que ele quer fazer... tchá-tchá-tchá era o Bruce Lee, legal. Ele colocou na cabeça que ele quer fazer balé clássico. Balé clássico? Balé é o Van Damme. Balé clássico é um bagulho quadrado. É aquilo que eu falei. Tipo, é muito bonito que cada uma das pessoas tenha sua própria liberdade artística. É legal dar liberdade artística para as pessoas. Eu apoio liberdade artística, mas as coisas têm lugar. Eu acho, de tudo que eu vi, pelo menos por dentro da série e de outras coisas por aí, que o balé clássico não é exatamente o lugar da liberdade artística. Da autoexpressão. Então, o moleque, esse poder do protagonismo pra ele passar pra essa bolsa, pra mim é mais uma maldição e um problema do que uma vitória. É colocado como uma vitória, obviamente, porque esse era o objetivo do moleque e ele alcança, obviamente. Mas é um problema pra ele a partir de agora. Porque agora ele vai ter que fazer o bagulho, ele vai ter que se virar pra, basicamente, tentar ser ele mesmo num ambiente que ele não pode ser ele mesmo. Então, é interessante. O prospecto para o futuro do personagem, pra mim, é muito interessante. O que é balé contemporâneo? É punk rock e balé clássico é jazz. Pô, mas o jazz também é bastante improvisável, né? Não é isso? Eu acho que o balé contemporâneo é punk rock e o balé clássico, né, não chega nem a ser jazz. Ele é mais quadrado do que isso. Léo, mas uma verdade do mundo atual. Praticamente não existe hoje em dia companhia de dança só clássica. A grande maioria delas tem contemporâneo e neoclássico. Ah, mas aí a mulher tá falando que ela quer fazer balé clássico, né? Talvez o próprio Junpei consiga abrir os olhos dela, tipo, no contexto da história, né? Aparentemente o que ela quer é que o Japão seja uma força do balé clássico, né? O balé clássico é música clássica, é tipo isso. Então, tudo bem que no mundo real não tem mais... Porque eu acho também que não tem como... o balé ninja não é neoclássico. O balé ninja é outro bagulho. É outro bagulho. Então, esse final, ele foi complicado, ele foi bizarro, ele foi problemático, e ele foi bonito, e ele foi emocionante, e ele foi quase conclusivo, ele conseguiu fazer, ó, né? Saquei mesmo sem ver o anime, só vendo o Telebi. Ele conseguiu fazer um arco, cara. Conseguiu fazer um arco. Ele tem um começo, meio e fim. Se não tiver uma continuação do anime, vai ser triste, mas eu acho que eles conseguiram fazer um final. Eu considero esse final um bom final. Tipo, essa é a história. Ele conseguiu a bolsa. Ele conseguiu um bagulho. Se isso fosse um filme, isso seria um bom final pra um filme. Entendeu? Transforma o Dance Dance Dancery em um filme de 2 horas e 10. E você tem um bom final pra um filme de 2 horas e 10. Eu consegui a bolsa! Spoilers. O Coda, que ganhou o Oscar de melhor filme, tem um final. Isso é o menos importante das coisas, mas o que ela quer é entrar pra uma faculdade e ela consegue no final. Não é a história de como ela vai fazer a faculdade. A história de como ela chega lá, né? Então isso é um bom final. Mas o mangá continua, isso aí foi adaptado 1/4 do que existe do mangá e o mangá tá rolando. Então tem muita coisa a ser adaptada ainda. E eu gostaria que tivesse uma continuação, obviamente. Sendo só isso, é bom. Sendo só isso, é bom. Então, ótimo anime. De todos os que eu vi, melhor anime da temporada. Eu acho que eu tenho o meu coraçãozinho mais... Fica mais quentinho
com a Haren-san. É o meu xodozinho da temporada. Eu achei muito legal, muito bonitinho a Haren-san. E eu tenho muito poucas ressalvas de Haren-san. O Dance Dance Dancer eu tenho mais ressalvas. Só que os altos do Dance Dance Dancer são muito mais altos. Então ele é tipo um anime muito mais foda. É um anime muito, muito, muito bom. E é pra mim dos que eu tô vendo. Eu não tô vendo Kaguya, por exemplo, que todo mundo compara. Não, mas tem Kaguya também. Eu não tô vendo Kaguya. Dos que eu vi, melhor anime dessa temporada. Fácil. Muito bem. Ascendance of Bookworm não vi. Não vi nada. Nada. Ó os haters de Haren-san. Errado isso aí, hein? Ban em você. Ban. Tá banido. Não tá, não. Nem quero. Nem sei como eu vou conseguir banir. Eu tô logado na conta, porque eu tô no Streamlabs, mas não tô... Enfim, eu não vou banir ninguém, não. Eu não tô com paciência pra isso. Mas você tá errado. Tá errado. Os personagens tudo tem cara de peixe morto, você é louco. É, todo no Haren-san tem. Eu vejo com a minha namorada, com a Ana. Namorada, esposa, a essa altura, a gente não casou no papel, mas enfim. Ela acha muito feio. Fala, nossa, todo mundo é vesgo, todo mundo é feio nesse anime. Anime feio, anime merda que você vê. Então eu vejo a Haren-san com a força da crítica aqui no meu ouvido. E mesmo assim, continuo! Força do amor! Vamos lá. Deixa eu deixar no jeito aqui. Vou até, já que estamos de novo com mais pessoas aqui, voltar para lembrar que eu já falei antes, chegou podcast Kitsune da semana, RRR, melhor filme do ano. Filme indiano, de ação, foda, incrível, sensacional. Ouçam, compartilhem, falem. Cara, vamos lá. Cadê? Não tem a imagem que eu queria? Vai ser essa daqui então. Pois bem, vamos falar do penúltimo episódio de Spy Family. Essa imagem é muito engraçada. Penúltimo episódio de Spy Family. Eu gosto de Spy Family. Mas às vezes eu fico meio indiferente a Spy Family. Mas esse foi um bom episódio. E ele teve momentos muito engraçados. Teve momentos, principalmente na segunda metade, né? E mesmo quando ele não é super engraçado, ele faz sentido, sabe? E esse foi um episódio focado na Anya. Então ele foi melhor do que qualquer outro episódio que não é focado na Anya. O outro... É complicado, não dá pra esperar que todo episódio seja que nem o episódio da queimada, porque o episódio da queimada foi um absurdo. Foi o melhor episódio dessa temporada inteira. E também porque é um bagulho idiota, um bagulho grandioso, um bagulho besta. E foi muito, muito, muito engraçado. Esse episódio não foi tão engraçado assim. No chat da semana passada tinha gente falando que esperava que o cachorro viesse na próxima temporada. Eu também. Mas tá chegando no cachorro, gente. Ele acabou esse episódio com ela pedindo o cachorro e o cachorro aparecendo. Eu não sei, porque eu não tô lendo mais essa parte do mangá, né? Eu tô atrasado. Eu não sei o quanto o próximo episódio pode, tipo, ser um build-up para o cachorro, ou se já vai começar pegando o cachorro e aí parte para um primeiro arco do cachorro. Eu acho que não. Meu chute seria que, como o cachorro tem toda uma subtrama também, né? Já teve o primeiro... Qual é o nome do cachorro, gente? Coloca no chat aqui, por favor. O cachorro... Ó, Bond. Bond do Bondman. Legal, gostei. O Sr. Jack Seven vai ficar na segunda temporada, mas é o seguinte, o cachorro já apareceu no fim desse episódio. Já deu a dica de que ele vê o futuro, né? Porque ele tem uma visão e ele vê a família Forger. Então, o próximo episódio é extra? Ô, meus amigos, expliquem isso aí, por favor. Agora eu estou curioso.
que significa o próximo episódio é extra? Porque eu não fui atrás dessa informação, não. O preview, o cachorro nem apareceu. A gente reparou isso assistindo, eu e a Ana. A gente pensou, mano, quando vai dar tempo desse cachorro? Ou será que eles só escolheram as imagens que não tem nada a ver com o cachorro? Mas o próximo episódio vai ser tipo o episódio do castelo? É isso? Porra. Sério? O próximo episódio é sobre eles num aquário. Deve ser que nem o episódio do castelo. Meio que a história da temporada acabou nesse. Cara, você quer o spoiler ou Thundrill? Que é o seguinte. O próximo episódio é original do anime. Deve ser que nem, provavelmente, né? Tô chutando aqui. Estilo Boku no Hero, que a temporada fecha com um respiro. O próximo episódio... O especial 8.5... 15.5, deve ser 11.5, né? O Aquário é só um pedacinho do mangá, nem vale um episódio. Igual o Castelo, então, exatamente o que eu estava esperando. O próximo episódio, então, vai ser que nem o do Castelo, porque o Castelo era, tipo, 3 páginas no mangá e eles fizeram um episódio inteiro fazendo show-off de animação e tudo mais. Vão estender uma cena para um episódio inteiro. O que eu tava esperando? O que eu tava esperando disso aí? Eu pensei que, como o cachorro tem a questão de ele ter também poderes que nem a Anya, e ele tá num canil que maltrata animais e tudo mais, eu não estou lendo o mangá, mas eu pensei que o que ia acontecer era que teria, tipo, um episódio inteiro pra eles resgatarem o cachorro, ele acaba a temporada, tipo, agora nós temos o cachorro. E aí a próxima temporada começa com eles tendo o cachorro, né? Mas nem isso. Acho que vai começar a próxima temporada com o resgate do cachorro, né? Confesso que dei uma desanimada agora, mas tudo bem. Vamos avaliar este episódio. Tá? Este episódio, antes de a gente falar de prospectos, de fechamento de temporada, esse episódio teve aquela primeira metade com a Anya fazendo o resgate, né? A Anya fazendo o resgate é mais uma daquelas coisas que fazem sentido. A gente tava falando, tipo, todo o plano do Lloyd é em cima da menina. Pelo jeito é. Mas ele vai tentando achar, tipo, dá pra gente fazer trabalho voluntário. Então ele vai fazer trabalho voluntário e a menina não tem atenção suficiente pra fazer trabalho voluntário e ela ferra tudo e faz sentido. Nesse sentido, são coisas que fazem sentido. Deixa eu colocar até aqui ela no trabalho voluntário dormindo na roupa suja, o que é muito bonitinho. E beleza, essa parte. Aí ela vai lá e resgata o menino porque ela ouve o menino se afogando e talvez esteja chegando num limite de o Lloyd tem que começar a teorizar, né? Tipo, como é que ela sabia que tem... Porque ela fala e depois ela volta atrás, mas ele não pode simplesmente esquecer que num certo momento a filha de 4 ou 5 anos dele falou: tem alguém se afogando na piscina. Ele, mas peraí, a gente tá bem longe da piscina. Como é que... Sabe? E aí, ela não fala, ele imaginou, não, ela fala pra ele, eu preciso ir pra piscina, ter alguém se afogando. Ela só pensou? Ah, bom, então. Mas, de qualquer forma, é muito esquisito. Ele teria que pensar em coisas, mas ela vai lá e pula e salva o moleque. E essa parte é fofinha e aí ela ganha a estrela. A partir do momento que ela ganha a estrela, aí a gente já tem umas partes mais engraçadas. Que são... Cadê? Quando ela tem a estrela. Eu queria que tivesse aqui a imagem... É porque na verdade deveria ser um GIF, né? Que é a estrela... Ela ganhando a estrela e tal. E ela falando pra menina, pra Becky, que ela não é a Anya. Ela é a Anya Estelar. E é muito engraçado quando ela quer ser chamada de Anya Estelar.
E aí há outras coisas que fazem sentido, tipo, ela quer ficar popular, ela acha que todo mundo vai gostar dela porque ela tem uma estrelinha e tudo mais. E ela só quer fazer o bem. E a reação, obviamente, é um monte de criancinha rica, pau no cu, falando, mentira. Então, faz sentido a reação das outras crianças. E aí ela fica pensando em como fazer pro plano dar certo, agora que ela tem uma estrela e tem o negócio do cachorro. Ela pensa no cachorro, tem a parte deles imaginando o cachorro, como esse cachorro vai ser, né? A Yor sempre tem a piada recorrente dela de que ela sempre imagina coisas violentas, e o outro pensa em não sei o que, cachorro treinado, e aí a Anya fala, mas eu quero um cachorro pequeno e fraquinho, porque ela tá lendo a mente dos caras e tal. Então tem piadas boas, todas as piadas do World Peace são muito boas, e aí eles decidem por um cachorro, e aí tem o teaser do cachorro. O negócio, o núcleo infantil é de fato o melhor núcleo do anime. A Anya, essa é uma piada maravilhosa. A Anya fazendo as vozes de todo mundo no pensamento dela. Essa piada é muito da hora. Porque ela fica fazendo as vozes de todo mundo. Ela faz a voz do Desmond, faz a voz do pai. É muito bom, é muito bom. Então teve piadas boas. Mas eu estava, na minha cabeça, pensando que esse era o penúltimo episódio. Então tava meio que tudo bem. Porque esse é muito um episódio de transição. Tudo bem que Spy Family... o Gil tá falando, confirmando aqui sobre Spy Family. A Anya sim fala para o pai dela, tem alguém se afogando na piscina. Eu não tô maluco. Gil, você foi o quê? Você abriu o episódio pra conferir? Foi isso? Porque eu tenho essa memória. Eu não posso estar maluco. Eu tenho essa memória de ela falar pro pai, e o pai, não, peraí, como é que é? Aí ela, opa, peraí, eu tenho que falar outra coisa. Eu quero nadar na piscina. O Gil tá falando que abriu o episódio aqui, hein? Ela fala, mas aí volta, é uma imaginação dela. Ela só imagina. O Gil tá errado! Debates! Debates! Os caras estão falando que, na verdade, essa conversa acontece na cabeça dela. Tudo bem. De qualquer forma, eu estava pensando... O que eu tava pensando? Pra mim, esse era o penúltimo episódio. Ele é, na prática. E por outro lado, também tem que ver que esse anime não é exatamente primeira temporada e depois a gente vai ver a segunda temporada. É o que eles chamam de split core, né? Então ele vai ser uma temporada de 24 episódios com uma pausa no meio. A pausa provavelmente ele volta em outubro ou janeiro, eu não sei agora. A cena seguinte confirma que ela só estava imaginando. Então a segunda metade da temporada mesmo vai chegar provavelmente esse ano ou começo do próximo. Então esse é o meio... Setembro? Outubro, isso. Esse é o meio da temporada. Mas ainda é uma conclusão. Ele devia ter um feeling de conclusão de certa forma. E ele acaba tão esquisito. Esse anime ele tem uns problemas de direção e de edição. Sabe, ele tem uns problemas de escolhas que são da edição de escolha de cena. Sabe, realmente escolher as cenas que vão acontecer uma depois da outra. Tem um nome pra isso, mas eu esqueci. O finalzinho desse episódio é esquisito. Tipo, a última coisa, isso é só um problema que é muito meu. Eu não sei se isso incomoda qualquer outra pessoa. Mas vão lá, assistam de novo a última cena do episódio antes do encerramento, porque eles falam do cachorro, eu quero um cachorro pequenininho e tal. Aí corta pro canil. E aí quando corta pro canil, mostra o cachorro todo, o Bond, né, o futuro Bond, todo esfarrapado, e ele tem a visão da família Forger. Ótimo final. Pá! Caramba! Um cachorro! Ele teve uma visão? Que coisa esquisita! O que é esse cachorro? Aí você encerra o anime. Mas não, eles fizeram mais uma ceninha, que é eles olhando o catálogo de raça de cachorro. Por que essa cena?
Isso é uma ótima cena de início de episódio. Abrir o episódio com a família olhando um livrinho e aí você faz piadas em cima disso. Mas aquele momento quebrou muito o meu... o impacto da cena final. Sabe? É uma cena esquisita. É uma escolha esquisita de colocar isso. E é uma escolha esquisita de colocar esse episódio como efetivamente o último episódio dessa primeira metade. Porque ele é um episódio de passagem. Tá certo que ele dá um cliffhanger e tudo mais, mas é um cliffhanger, se você não conhece o material original, é um cliffhanger ininteligível. Tipo, tá, eles pediram um cachorro, tem um cachorro. Sabe? O que é essa visão? É estranho, mas é um cachorro. É esquisito, mas não é tipo um cliffhanger, tipo, o que vai... tem uma pessoa escrevendo em japonês aqui, Taoruman. Senhor Taoruman, não sei se você é do Japão, mas... Agora que horas são? 3 da manhã? Oyasumi? Enfim. Tá em inglês. Será que a pessoa traduziu do inglês para o japonês e está sacaneando a gente? E não é Taoruman, é brasileiro? É uma possibilidade quase 100%. Enfim, esse episódio me pareceu um episódio de passagem. Ele é a mesma coisa que eu falei do penúltimo episódio, mas mais grave pra mim, do penúltimo episódio do Love After World Domination. Porque esse é um episódio que poderia ser, se você apressa um pouquinho a história, ele é o episódio 9. E aí você conclui um bagulho, sabe? Se pá, seria mais interessante colocar esse episódio no aquário antes deste que teve nessa semana. Talvez os caras podiam ter colocado o aquário como a recompensa dela da estrela, mas ela fala que não é suficiente, que é um cachorro. Aí você coloca o último episódio como um mini arco de resgate, sei lá o que, do cachorro, e você conclui essa metade com agora temos o cachorro, e esse é o fim dessa fase da história, a conclusão desse núcleo familiar. Mãe, pai, filho, animal de estimação. E aí formou-se a família que vai pra frente. Mas não. Então eles fizeram umas escolhas esquisitas de o que colocar em tal momento. Joguei isso no Google Tradutor, estou um pouco preocupado. Eita! Eu vou procurar isso aqui num tradutor chamado DeepL. Vou até dar essa dica pra vocês. É um tradutor melhor do que o Google, sabia? DeepL Tradutor. O melhor tradutor do Google, do mundo. Vamos ver. O diretor pornô, cujo único mérito é a sua energia. Tá bom, eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso, mas é interessante. É uma ideia aí, hein? É uma ideia, é uma questão levantada. Enfim. Concorda em parte. Não sei. Temos que debater. Mas enfim. Com o próximo episódio sendo um extra, eu acho um final fraco pra um core. Mesmo que não seja um final de temporada, é um final de mid-season. É um final ruim de mid-season. Eles deviam ter concluído alguma coisa nesse mid-season. E no geral, o Spy Family é um anime que nunca foi ruim, mas que ele chegou com a expectativa de ser excelente. Expectativa é um problema, sabe? Então esse é o problema da coisa. A gente chegou com uma expectativa de... Por exemplo, eu amo o mangá é maravilhoso. Eu tenho um Kitsune da semana sobre 3 volumes do mangá. E eu falo que o mangá é ótimo. Eu não sei se eu tenho qualquer crítica sobre 3 volumes do mangá. O mangá tá em 7, 8, então é metade do que existe agora. 7, 8, 9 volumes. Eu fiz uma boa parte do que existe do mangá. Eu adoro o mangá é ótimo. Mas a gente chegou com uma expectativa alta. Meio alta demais. Talvez. Não sei. E... talvez a gente tenha se traído aí. O Jack Seven falando, o problema é a aventura pra ter o Bond, que tem 5 capítulos. Mas veja bem, 5 capítulos.
Cada episódio de Spy Family não é um capítulo só. É uma, né, você tem que pegar um pouco mais de coisas aí pra formar o estofo de um arco com começo, meio e fim. Se você tirasse o episódio semi-filler do Castelo e o episódio semi-filler do Aquário, que vai ser semana que vem, você ganha 2 episódios. Adaptar 5 capítulos de mangá em 2 episódios é de boa. Você podia ter feito esse episódio 11 no 10. E aí o 11 e o 12 é a aventura do Bond e você conclui a história. Entende? Acabou. Agora concluiu-se uma parte da saga e você tem uma passagem de fase, assim, uma passagem de bastão. Tipo, agora a família, ela tem uma estrela e nós temos uma família completa até com um animal de estimação. Que também é talvez mais um problema ou uma solução, porque ele tem poderes e tudo mais. Confusões, desentendimentos e tal. Terminar esse core com o cachorro seria o final perfeito. Ou terminar esse core no cliffhanger do cachorro. Sem aquela ceninha final e sem o próximo episódio. Faz 11 episódios. Faz 11 episódios. O Dance Dance Dancer teve 11. Anime de 11 episódios é normal. Faz 11 episódios. E aí você faz um anime, você faz a próxima temporada de mais 11, você tem um anime de 22 episódios. Terminar esse cu? Que isso, cara? Rapaz, fui ver a última season do ano e vai ter Bleach, Spy Family, Mob Psycho, Boku no Hero, Yosei Yatsura, Blue Lock, Uzumaki, Pop Team Epic. E Gundam. Também. E tem mais um. E Chainsaw Man. É em outubro. Mas o Castelo não é filler, só esticaram. Tudo bem, mas ele não é importante. Ele é tipo 3, 4, 5 páginas do mangá. Eles esticaram pra fazer um episódio inteiro. Eles podiam cortar em vez de esticar e nada se perderia. Nada se perderia. Ó, Chainsaw Man, talvez Chainsaw Man, Vinland e Dr. Stone. Então tem muita coisa. Então o problema, assim, essa primeira parte, essa parte 1 da temporada 1 de Spy Family foi abaixo das expectativas. Mas ele foi abaixo das expectativas porque as expectativas eram altas demais. É um anime claramente melhor do que, por exemplo, o Aharen-san. E o Aharen-san eu fui com nenhuma expectativa e amei. Se eu não conhecesse Spy Family, se fosse um anime original, não é a adaptação de um mangá hypado da Jump. Jump Plus. Whatever. Não é uma adaptação de um mangá que todo mundo gosta. Não é uma superprodução que todo mundo tava na expectativa. É uma ideia original que aí do nada a gente assiste e fala, caramba, porra, tá muito bem feito. Que ideia criativa. Boom! Que anime incrível. Mas dentro da nossa expectativa, ele foi abaixo. Foi um tanto abaixo, sim. E ele não é tão bom quanto a experiência do material original. Eu acho, da minha memória, a experiência de ler Spy Family é muito melhor, muito mais gostosa, muito mais eficiente do que... muito mais engraçada, muito mais agradável do que assistir Spy Family. Mas sim, Spy Family é sempre agradável, a produção é maravilhosa, é um baita anime, mas é abaixo das expectativas. Então a gente vai aí se preparar pro último episódio, que vai ser basicamente um semi-filler, como já tivemos nessa temporada. E é isso, ficamos no aguardo da continuação na última temporada de animes desse ano, lá pra outubro de 2022. E é isso, senhores. Caramba, essa live teve 1 hora e 55. Eu vou completar 2 horas. Já estamos aqui, então vou completar 2 horas de live. E eu vou falar até... porque agora tem 1h55, mais 5 minutinhos. E é isso. Feliz demais que a parte 2 do mangá Chainsaw Man vai sair simultâneo em português, sem mais scans erradas. Exatamente. Fala de Miss Marvel. Mas Miss Marvel sai amanhã, né? Eu fiz as críticas. Vou até mostrar pra vocês. Se vocês forem aqui em geekhere.com.br e descerem um pouco, críticas, Miss Marvel episódio 1 e 2. Tudo que eu tenho pra falar de Miss Marvel, que tem até agora, está aqui, certo? O episódio 3 sai amanhã, e aí eu faço mais uma review. Fiquem de olho aqui em geekhere.com.br para mais reviews de Miss Marvel. Miss Marvel é uma série bastante legal.
E não esqueçam do filme do ano, RRR, que é o tema do meu podcast Kitsune da semana. Ok? Vai ter Kitsune da semana de Miss Marvel quando acabar? Não sei, depende da semana, sabe? Eu tô pensando se eu faço... Que assim, vocês já estão aqui, né? Tem aí uma média de 70 para 90 pessoas que estão assistindo as nossas lives. É menor do que o meu público do podcast. Talvez eu faça um Kitsune da semana do Dance Dance Dancer. Porque muita gente que ouve o podcast não vê as lives. Então eu tô pensando em fazer. E aí vocês vão ter que ver a minha review de novo do anime. Mas tudo acabando vai sobre a Shikimori. Semana que vem acaba o Spy Family e o Love After World Domination. Aí vai ter o episódio 10 do Shikimori. Aí a gente vai ter mais 2 semanas de Shikimori. Sangrando pra próxima temporada, né? Então, eu acho que eu vou fazer um podcast do Dance Dance Dancer, mas não vai ser o próximo. Essa semana eu tenho outro filme pra comentar. E aí eu acho que eu vou ter uma boa distância, quer ver? Porque a gente dá uma olhada aqui, ó, podcasts. Primeiro vocês têm que ouvir o Geekcetra, hein, meus amigos? Se vocês não estão ouvindo. Ó, vai ter filme no próximo, né? Então vai ter filme, mangá, mangá. Então vai ter, ó, aí seriado, né? Se eu fizer seriado, mangá, filme, e aí anime, tá bem balanceado, basicamente. Aí eu tenho que ver o que vai sair na semana. Aí depois do Dance Dance Dancer, talvez já esteja no timing pra eu fazer... daria certo, seria um bom negócio. Pra eu fazer do Lúcifer e o Martelo. Porque o 82 é o RRR, o 83 é mais um filme. O 84, Dance Dance Dancer, o 85, Lúcifer e o Martelo. Talvez seja isso que eu comente. Talvez. Piada interna. Não. Olha aí. Tem um comentário que foi bloqueado, mas só porque tinha uma palavra sensível, mas tá tudo bem. Miss Marvel foi a série menos vista dessa leva da Marvel Disney num geral, mas foi a mais vista entre públicos que se identificavam como latinos, negros e asiáticos. Donde se tira que o problema é o branco mesmo. É um pouco isso. E é o branco que não consegue admitir qualquer coisa que não seja feita especificamente pra ele. Eu quero só vários Capitão América. E nem Capitão América, eu quero The Boys. The Boys. É isso que ele quer. E se é uma menina adolescente de outra etnia, não pode. Que bom que foi... Tipo, é aquilo, o seriado não é pra mim. Muito mais pela questão de eu ser adulto, tenho 34 anos de idade, do que por qualquer outra coisa. Tipo, a trama adolescente de romancezinho e tudo mais não me interessa, sinceramente. Simplesmente não me interessa. Mas é bom, é um seriado bom. E é bom que tenha outras coisas que não são só pra mim, porque todo o resto do MCU é pra mim. Esta coisa aqui. O homem branco de barba e óculos, de meia idade, calvo. Estão reclamando que tá metendo política em The Boys, né? Os caras é complicado. Vai ter do mangá do Sangatsu? Pô, mas o mangá do Sangatsu tá em andamento, não sei quando acaba. O mangá... Não vai ter do mangá do Sangatsu nem a médio prazo. Não vou prometer isso aí, não. Meus amigos, é isso. Completamos 2 horas de live. Então eu vou desligar agora e eu me vou agora. Falou! Boa tarde pra vocês.